Fala galera do canal, tudo certinho, graças a Deus. Bom, venho trazer boas notícias para todos vocês. Já alguns dias atrás a gente vem explicando sobre todo o passo a passo, uma timeline sobre o empréstimo consignado para o beneficiário do Auxílio Brasil, beleza? Mas nessa manhã, logo bem cedo aí, 1, 2 horas da manhã, a gente já trouxe boas notícias para vocês com respeito ao Diário Oficial, tá? Então, tudo se encaminharia para a liberação do empréstimo consignado, sendo que já foi pedido ao Ministério da Cidadania, junto com o Ministério da Economia, junto com a Caixa Econômica Federal, o Banco Central. Então, um grupo aí se formou para poder estudar e liberar esse empréstimo consignado. E a gente falou já tudo sobre essa demora, essa lentidão. Será que iria demorar mais tempo? Será que nesse estudo que vão fazer vai ter essa demora toda? Então, a gente falou o quê? Nossa opinião, pelo nosso conhecimento, falamos que ainda essa semana o empréstimo seria viabilizado, iria ter disponível aí para vocês, tá? Então, tudo que os nossos informantes, graças a Deus, nossos informantes aí trouxe pra gente, a gente veio falando e foi acontecendo, foi acontecendo. Então eu peço a todos vocês a credibilidade desse canal, tá? Então a gente aqui sempre fala a verdade, a gente busca informação. Teve muito comentário, tem gente que paga, tem gente que não paga, não importa. A gente vai buscar essa informação para vocês e vem trazer aqui a verdade em primeira mão. A gente vai ver aqui uma nota, a gente vai explicar ainda para vocês. Estou também aguardando algumas ligações, beleza? Para saber sobre quantidade de valores. A princípio será 24 vezes o empréstimo consignado, mas a gente ainda espera, aguarda aqui uma resposta de algumas pessoas que está tentando nos ajudar para ajudar todos vocês com valores, tá? Então, sobre juros, tudo aqui a gente vai explicar para vocês agora e vai ler um artigo sobre uma entrevista que foi prestada aí pelo ministro da Cidadania, uma vez que o ministro da Cidadania, ele, todas as vezes que ele era questionado, que perguntavam a ele com respeito ao consignado, ele sempre saía dali, saía daqui. Então a gente, graças a Deus, a gente sempre veio falando disso, que ele não cumpria com a palavra dele, e agora ele já tem algo concreto aí nessa informação dele, tá? Então ele acabou informando que ainda essa semana vai sair, a gente vai ler aqui para vocês. E olha só, a antecipação do calendário foi um fiasco, o empréstimo consignado ele prometeu. Então eu acredito agora que depois de toda essa pressão da base, que a gente já vem falando já há alguns dias sobre essa pressão da base, então agora sim, agora provavelmente não é mais a palavra dele, sim do ministro Paulo Guedes e até mesmo do próprio presidente da República, que já deve ter chamado ele na xixa. Então teve também murmúrios por trás que provavelmente ele seria demitido, mas isso também pode ter sido também um boato. Então a gente não trouxe essa informação, até porque o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é a liberação do consignado, tá? Então tudo nos levava a crer que esse consignado realmente já iria sair, e ele se pronunciando e falando sobre a liberação, então a gente já fica mais feliz, tá? Então fica ligado aqui no canal, porque a gente vai vir trazendo para vocês sobre taxa de juros, tá? Também sobre os bancos que vão poder viabilizar os empréstimos. A gente vai explicar um pouquinho de cada banco, principalmente do Banco Safra. Mas agora eu quero ler aqui essa nota da entrevista que foi prestada na Bahia, tá? Então, olha só a informação. Eu tenho aqui um vídeo, mas eu não posso colocar o vídeo porque existe os direitos e a gente não pode exibir aqui. Infelizmente, nem o áudio a gente vai poder exibir, mas é porque tá com a trava. Então, nesse momento, eu vou ler aqui um artigo, tá? Olha só, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou nesta segunda-feira, dia 26, que o governo vai disponibilizar nesta semana a opção de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial. Bom, deixa eu trazer só nesse item aqui. Eu expliquei para vocês, durante todo o mês, eu expliquei que não era algo política. Eu acredito que não era algo político. Por quê? Porque se fosse algo político, já tinha antecipado o mês de setembro. Então, Ronaldo Bento, infelizmente, ele não é uma pessoa política, ele é uma pessoa técnica, tá? Então, ele queria fazer toda aquela mobilização para analisar todos os cadastros, mudou aí o CAD único. Em véspera de campanha eleitoral, ele não poderia fazer isso, tá? Então, ele iria fazer o quê? Ele ia deixar correr tudo solto para
todo mundo ficar à vontade e todo mundo votar, se fosse caso político. Então, eu acredito, na minha visão, acho que se vocês analisarem um pouquinho também, muitos vão entender. Então, nessa visão, não existe política. Então, ele quis fazer ali um técnico, mas a base aí chamou ele a atenção. E agora pode até entrar como política, porque a base chamou e chamou ele na xixa. Então, até a antecipação do mês de setembro, ele antecipou, depois voltou atrás, depois antecipou, faltando, ia adiantar 2 dias, viu que não tinha mais jeito, então ele recuou, até porque não tinha que sair no Diário Oficial a informação. E agora, por esse motivo, provavelmente, ele falou também que vai ter antecipação do calendário, e a gente espera que tenha essa antecipação do calendário, e agora ele informa que essa semana libera o consignado. Mas olha só, não é simplesmente liberar, mas acreditamos que vai sair o quanto antes, tá? Eu vou explicar para vocês. Essa semana vai estar disponível para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, mas essa ferramenta de superação da pobreza, que vai ter um empréstimo dentro de uma taxa de juros para que a gente consiga dar ferramentas para a gente sair da situação de pobreza. Disse o ministro em uma entrevista após a participação de um evento no Fórum Empresarial da Bahia com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Lembra que eu falei para vocês ainda nessa manhã sobre Paulo Guedes? Isso aí. No período da manhã em Salvador, Bahia. Bom, Bento não detalhou em que data a opção estaria disponível e nem se haveria limite de taxa de juros a ser cobrado. Olha, lembra da taxa de juros que a gente acabou de informando para vocês que alguns bancos já vai estar disponível a taxa de juros, outros não. Então, a mesma coisa aqui, ó, taxa de juros. Eu fico feliz porque tudo que a gente fala está se cumprindo, né? Então, aqui não é algo que a gente joga ao vento. Infelizmente, muita gente fala, poxa, Silva, você tem muita notícia ruim aí no seu canal, mas infelizmente é o que a gente tem para mostrar para vocês. A gente não maqueia, a gente não vai ficar prometendo, hoje, amanhã, não. A gente sempre veio falando aqui, eu dava a minha opinião, ficava a critério a opinião de vocês, beleza? Olha só, taxa de juros cobrado para a operação do crédito. O empréstimo é uma das medidas do pacote do benefício social desenhado pelo governo e aqui sucessivamente vai falando aqui que a taxa de juros hoje do INSS é de 2,14. A gente não acredita que fique nessa taxa. Vai ficar ali entre 3%, 3,5% no máximo, ou menos. Eu não acredito também que passe dos 3,5%. Mas assim, a questão do valor com a taxa de juros é muito pequena, comparado, acredito que seja muito pequeno, né? Então, uma taxa de juros de 2,5% para 3% é 0,5%. Então, para um valor pequeno, que a gente não vai pegar, eu acho, tá? Então, vou trazer um vídeo aqui mais detalhado, mas acreditamos que essa taxa de juros e o valor não ultrapasse os R$ 4.500 de empréstimo. E vou explicar para vocês por quê no outro vídeo. Só ainda hoje, provavelmente, já solto alguma coisa aqui, tá? Pronto, então, o ministro da Cidadania defende inteiramente a fixação do teto de juros. Ele quer fixar teto de juros, mas não pode, não tem como fixar teto de juros, tá? Então, nesse caso, ele já promete, já se propõe informando que essa semana. Quando será essa semana? Será que é hoje, amanhã? Bom, como no dia 23, que a gente trouxe para vocês, teve a reunião com toda a base, toda a bancada ali de criação, de projeto, tá? Para liberar o empréstimo, e o Banco Central já está por dentro, então vamos supor, tá? Então que libere quarta-feira. Quarta-feira, os bancos, já está tudo preparado, só basta querer o empréstimo. Já está tudo preparado, tudo esquematizado, todos os bancos já sabem o que tem que fazer. Então, quarta-feira, um exemplo, quarta-feira libera, sexta-feira já começa o empréstimo. Sexta-feira começa o empréstimo, na próxima segunda, ou melhor, já no sábado, quem tem banco digital já consegue solicitar o seu empréstimo e dentro de 2, 3 dias, no máximo, o dinheiro já está nas suas mãos sendo contemplados, tá? Então, todos os bancos já estão preparados para esse empréstimo, até porque todos os bancos já trabalham com consignado, então não seria nenhuma novidade para eles, beleza, gente? Então fica aí essa super dica, alguns mitos que está acontecendo aí sobre nome negativado, se é, se não é, a gente vai trazer para vocês aqui o vídeo completo e sobre valores e taxas de juros, a gente vai explicar no próximo vídeo. Tô correndo aqui atrás, eu prometo que ainda hoje, ainda nesse horário ainda dá, eu creio que ainda hoje, prometo que ainda hoje a gente vai trazer um vídeo para vocês aqui
explicando sobre a taxa de juros e os bancos, se os bancos saíram mesmo, quem fez pré-cadastro, a gente vai explicar tudo para vocês. Mas a boa notícia é que o ministro prometeu. Eu acredito, gente, sinceramente, muita gente vai falar assim, mas ele já vem prometendo há dias várias coisas, mas eu acredito que depois dessa, ele não vai voltar atrás não, principalmente porque agora é campanha eleitoral e a palavra dele já não tá valendo muita coisa, então se ele fala mais uma besteira dessa, pronuncia falando que não vai, que vai liberar e não liberar, aí vai ficar bastante feio e aí por esse motivo eu acredito que libere-se, tá? Então vamos torcer aí para a corrente do bem e novidades a gente vai trazer. Logo em seguida aqui eu já vou tentar buscar essa informação para trazer para vocês, beleza? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.